Olha pra poesia. 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 Bate breve o gongo, na amplidão do templo ecoa o som lento e longo. Começa de chofre com uma cena que não tem pessoas, não tem ninguém. É o templo, o gongo e o som. Um som que no próprio poema já se recoloca, já se apresenta através dessa nasal om, que é o final do primeiro verso e do terceiro verso. É uma rima. O verso do meio, que não é uma rima, mas que tem um eco distante, é justamente ecoa. O som também tem um O, mas difere. E ao diferir, fica próximo, justamente porque no sentido da palavra a gente tem o que aconteceu com os versos extremos, o ecoar. Mais uma vez, é um poema sem pessoa. A gente tem o templo e tem o som. O som longo, lento. Duas nasais que se espelham no último verso. Mas se opõe também porque o lento e o longo, que tem o sentido de duração, estão em conflito direto com o sentido da segunda palavra, breve. O breve é rápido. E tanto o breve quanto o bate, que é a primeira palavra, tem essa plosiva bilabial. Falei bonito agora, né? As aulas de linguística sobraram em algum lugar, ecoaram em algum lugar aqui na minha cabeça. Essas plosivas bilabiais que explodem começam o poema com um som que é algo que se abre e termina o poema um som com algo que perdura, que se estende. É um poema fantástico, profundo, altamente autorreferente, apesar de não ser autorreferente. Ele não fala nada diretamente de poesia, mas ele está falando de poesia porque esse breve, que é o próprio poema, a brevidade dessa forma ultra concisa em 3 únicos versos, ela se estende no som e se estende no significado para a gente. Por quê? O que é pequeno, o B, bate breve, e que se estende no lento e longo, se estende onde? Na amplidão do templo. Um lugar sagrado, um lugar de anulação do eu. E esse lugar de anulação do eu é um lugar enorme, é um lugar da amplidão. Esse lugar da amplidão que no poema aparece justamente com o começo da transição do A aberto, da primeira palavra, bate, e da vogal nasal do final, longo, que perdura, o A do amplidão é também nasal. É, como eu falei, o meio de caminho entre o A aberto e a nasal que perdura. Uma arquitetura delicadíssima, da qual, como eu já falei mais de 2 vezes aqui, o eu está apartado, ao mesmo tempo que ele está presente. Porque para que o som exista, precisa de algum tipo de testemunha. A testemunha do poema aqui, nesse momento, somos nós que estamos lendo. Nós que assistimos, que ouvimos, que presenciamos esse som que se
alonga e que se distende no infinito do tempo, do templo, do tempo, do templo, do tempo, do templo, nós é que damos significado para esse som que acontece de repente. Um som que também, vamos relembrar, não é um som natural. É um som criado por alguma entidade humana, porque o gongo é um artefato, é algo feito com arte, é feito por uma pessoa. O gongo bate também com uma pessoa. Ele é diferente de um relógio automático que bate independente de ninguém. Então agora a gente vê num vislumbre, mas é através das coisas que estão insinuadas, a gente vê uma pessoa que bate, a pessoa que ouve, a pessoa que lê. O poema que surge não porque a pessoa está buscando significado, mas porque ela está quieta num templo e observa e absorve a realidade ao seu redor. Uma realidade tão simples que, apesar de criada, se transforma em algo quase natural. Esse tipo de poema ultra, hiper, maxi, mega conciso é o haikai. O haikai é um texto que vem da tradição japonesa, uma tradição muito diferente da nossa. Um jeito muito outro de conceber a linguagem, principalmente porque vem de uma tradição de poesia que quer deixar de lado exatamente a subjetividade que marcou toda a tradição ocidental do Renascimento até aqui. Não é à toa que justamente o que sintetiza a tradição ocidental, já falei em alguns episódios aqui, é o soneto. O soneto, esse texto que permite o raciocínio, que permite o embate de ideias. A concisão do haikai, que tem 3 versos, normalmente traduzidos no português com um verso de 5 sílabas, um de 7 e um de 5. O haikai não dá tempo de criar esse raciocínio, ele só dá tempo de observar as coisas, de registrar uma vivência, de registrar um instante. O instante breve em que o gongo bate. Eu aprendi alguma coisa de haikai, tanto com o meu professor na faculdade, o Paulo Franchetti, que estudou haikai e junto com a professora de japonês Elsa Taikodoi fez uma edição fantástica pela editora da Unicamp de uma antologia de haikais com explicações, como eu também conheci o haikai depois através do Paulo Leminski, que foi um dos que tentou trazer a cultura japonesa tão afastada da nossa realidade para dentro desse mundo ocidental. Um livro como a biografia que ele escreveu sobre o Basho, o grande haikaísta japonês do século XVII, é um livro iluminador, porque quebra muito da lógica exatamente da própria biografia, que é a tentativa de individualizar, de subjetivizar a experiência pessoal. É nesse sentido que esse episódio acaba sendo uma tentativa equivalente de dessubstancializar, de dessubjetivizar, porque só agora é que eu vou mencionar o nome da Heika, que é o nome dado pela comunidade nipo-brasileira de Curitiba para a escritora Helena Collodi, e que dá nome a esse livrinho precioso de 1993, que agora está sendo reeditado. A Helena Collodi, que foi uma influência sobre o Paulo Leminski e que trouxe uma visão diferente do que o haikai estava sendo apropriado aqui no Brasil, desde que o Guilherme de Almeida, que tem uma cultura muito grande, mas tinha também uma tradição que vinha do estilo acadêmico, foi um grande acadêmico, foi membro da Academia Brasileira de Letras, o primeiro modernista a ser aceito na academia. A Helena Collodi procura resgatar o aspecto de não subjetivação do haikai, da poesia que simplesmente eclode como esse gongo que bate breve e que ecoa
para fazer a gente apagar um pouco a nossa própria individualidade e tentar observar o mundo. Um poema que é exemplar do espírito que a gente poderia tentar encontrar e que, nesse episódio muito inusual, eu encerro apresentando, na verdade, outros poemas dela na sessão de encerramento para que a gente possa deixar a música rolar, o texto aparecer e a ideia fluir. Seja este um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Porque, sim, apesar de tudo, continuamos tendo em primeiro, mesmo que seja o último lugar, a educação.